E aí, meu povo, Leon aqui, o Enem tá chegando e hoje a gente vai falar de pegadinha. Pegadinha no Enem. Vou fazer alguns vídeos mostrando coisas que são muito recorrentes para evitar de você perder a sua questão, né? Pra você não errar a questão. Então tá aqui, é uma questão, eu acho que é do Enem de 2024, galera. Eu não coloquei aqui, mas eu acho que essa questão é do Enem de 2024. É uma questão de função, tá? Eu vou colocar na tela, a gente lê e eu comento daqui a pouco sobre a questão. Então tá aí. Eu acho que é Enem 2024. Questão 165. Uma caneca com água fervendo é retirada de um forno de micro-ondas. A temperatura Tzão em graus Celsius da caneca em função do tempo Tzinho em minuto pode ser modelado pela função Tzão de Tzinho igual a mais 80 vezes B elevado a Tzinho, representada no gráfico a seguir. Então dá uma olhada no gráfico, galera. Os valores das constantes A e B são. Aí tem umas alternativas pra gente. Onde que tá a pegadinha dessa questão? Isso é muito comum. Eu já vi várias questões. A indução do gráfico. Então, aqui a gente tem uma caixa, né? O meu gráfico até bem mais curvado, né? Deixa eu arrumar isso aqui. Beleza? Então, qual que é a indução aqui? Pelo menos para mim. Então, acredito que se eu fui induzido por isso, algumas pessoas vão ser também, ou muitas, né? É esse ponto, né? Então, aqui, ó, se a gente fosse pensar num plano cartesiano, né? O eixo X e o eixo Y, eu indicaria que esse ponto é o ponto em que o valor de X é 20, beleza? E o valor de Y é 0. E trabalharia na questão com base nisso. Qual que é o problema? Não é o 0. Né? Então, ele faz um recorte, te induz para ver se você está ligado, né? Se você está sabendo analisar gráficos. Na verdade, esse negócio aqui, ele continua para cá. E o 0, na verdade, ele está mais para baixo. Né? O ponto 0, 0, na verdade, ele está abaixo disso aqui. Isso aqui é um recorte. Tranquilo? Agora a gente vai resolver a questão. E o comentário que eu tenho para fazer é: eu acho que essa questão é uma questão média de função. Se a gente for pensar na probabilidade de acerto no Enem, acredito que seria ali em torno de uns 40%. Posso estar superestimando a galera aí, mas eu acho. Tá? Então deixa eu colocar aqui essa função. Okay? Então o que a questão quer? Encontre o valor da constante A e o valor da constante B. Como você já está treinado, né, já está no final do ano, hoje é quarta, não sei se eu falei, a prova é no próximo final de semana. Independente de qual, mas a função do primeiro, do segundo grau, não importa. O que você tem que entender é, um ponto, você tem um valor de X, só que no caso o X ele chamou o quê? De Tzinho, beleza? E o outro ponto, ele vai ser o quê? A imagem, ok? Então todo ponto é o Tzinho e a imagem, ou seja, o Tzinho aplicado na função. Esse ponto é o ponto 0 para X e 100 para Y. Então, ele está te falando o seguinte, esse cara vai ser 100 quando esse X, né, só que é o Tzinho minúsculo, for 0. Então, A mais 80 vezes B elevado a 0, só isso. Então aqui a gente tem que 100 é igual a mais 80 vezes 1, porque B elevado a 0 é 1, a gente sabe que o B é diferente de 0. Né? Então aqui a gente tem que 100 é igual a mais 80. Né? Então daqui a gente conclui que o A é, quanto que eu somo dá 100? Isso mesmo. 20. Aí o que você vai fazer? Você vai olhar as alternativas. Você não precisa recalcular o outro, né? Então tá aí. A letra A, o A é igual a 20. A letra B, o A é igual a 100. Então você já elimina. Só que a letra C também tem um A igual a 20. Maldita, hein? A D e a E também. Então você só consegue eliminar a B, né? Então você vai ter que continuar essa conta. Então vamos para o próximo ponto. Que não é 20 e 0. É 20 e 40, sacou? Que é a pegadinha que eu falei. Aí a gente vai e taca lá. Só que agora você tem que pensar que a função, ela é isso daqui, ó. Porque você já achou o A, né? Ok? E a gente vai fazer a substituição. Então vamos lá. Então esse ponto tá falando, olha, a função vai valer 40. Eu vou colocar do lado de cá, tá? Então eu vou substituir aqui, ó. 20 mais 80, 20 mais 80 vezes B elevado a 20. Ok? Que é o elemento do domínio aqui. É igual a 40, que é esse cara. Eu só inverti, tá, galera? Eu só fiz assim, ó. Ao invés de escrever desse jeito,
Eu escrevi desse. Só isso que eu fiz. Só virei. Então, 20 mais 80 vezes b elevado a 20, que é o valor do t minúsculo. Esse aqui é o tzão de tzinho. Suave? É igual a 40. E aqui eu vou tentar isolar o b, ok? Então vai ficar 80 vezes b elevado a 20 igual a 40 menos 20, beleza? Passou para lá. Isso é equação do primeiro grau, né? Basicamente, nesse caso. É a mesma manipulação que eu quero dizer. Então aqui eu vou ter b, 80b elevado a 20. Vamos fazer direto? Isso aqui dá 20. Tamo junto? Então vai ficar b elevado a 20 igual a 20 sobre 80. Aqui você pode cortar, né? Dividir cima e embaixo por 2, então vai ficar b elevado a 20 igual a 1 sobre 4. Beleza? Então o que eu vou fazer agora? Eu tenho... Deixa eu ver como é que tá as alternativas. Então aqui, galera, eu tenho isso aqui é uma equação polinomial, né? De grau 20, vamos dizer. Eu quero passar esse 20 para lá, ou seja, eu quero isolar o b. O que eu posso pensar? Pode pensar duas coisas. Você tem 20 sobre 1, ele passa 1 sobre 20 para o outro lado, ele passa invertido. Beleza? Ou a gente pode pensar o seguinte, se eu tenho b elevado a 20 igual a 1 sobre 4, eu posso elevar os dois lados pela mesma coisa. Eu vou elevar esse lado por 1 sobre 20 e esse também. Okay? Aí eu aplico propriedade de potenciação. Eu vou deixar umas coisas na descrição, sempre dá uma olhada lá, tá, gente? 20 vezes 1 sobre 20 é o quê? É 1, né? Então vai ficar b elevado a 1. E aqui você vai ter 1/4 elevado a 20. Só que se a gente dá uma olhada nas alternativas, você não tem isso, né? Mas, ó, a letra A tem log, a D tá bem esquisita, né? E a E não é, né? Porque tá falando que o B é 40. E o B claramente não é 40 aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou escrever 1/4 como meio elevado a 2. Suave? Aí aqui, isso tudo está elevado a 1 sobre 20. Aí daqui, eu vou fazer meio 2 vezes 1 sobre 20. Então 2 sobre 20. Então isso é meio elevado a 1/10, né? Que é o quê? 0,5. Aí você escreve na forma decimal, né? Então aí a gente acha a resposta, que é letra C, C de capiroto. Então eu vou trazer outro vídeo de pegadinha, que é um outro, tem nada a ver com isso aqui, né? Um outro estilo completamente diferente. Então ativa a notificação para você ficar sabendo quando sair. E se você gostou, se eu te ajudei, coloca o like aí pra mim e manda para aquele amigo, amiga, tá precisando. Fechou? Bom, então é isso, um abraço e tchau.